Olá, olá. Eu me chamo Amanda Silva Sena, sou estudante de Pedagogia da Unifax, estou no 7º semestre e nesse projeto de extensão eu vou retratar sobre a obra Lolita. Por que eu escolhi Lolita? Lolita é um livro que é bastante polêmico e interessante, e foi justamente esse o motivo da minha escolha, porque Lolita instiga a você buscar sobre do que se trata. Você tem curiosidade de ler o livro. Então, com esse projeto, eu tenho o objetivo de incentivar as pessoas, você que está assistindo, a ler, a se dedicar à leitura. Então, por isso eu escolhi Lolita, porque é um dos meus livros favoritos. Foi uma obra muito bem escrita e eu acho que eu considero também muito corajosa por parte do escritor de publicá-la, né? Ela não foi muito bem vista e hoje em dia é um dos clássicos, né? Ela se tornou um dos clássicos do século XX. O Vladimir Nabokov, que é esse escritor, passou por muita coisa para conseguir publicar esse livro. Primeiro, ele foi publicado em uma revista em uma editora que publicava contos eróticos. O livro ficou proibido na França por 2 anos. E só depois de um tempo que ele conseguiu a liberação desse livro. E aí, quando o livro foi criticado no jornal, que justamente houve o sucesso, porque as pessoas ficaram curiosas sobre esse livro e buscaram sobre ele. É exatamente por isso que eu acho que é um livro muito interessante para esse projeto. Apesar de ter um tema muito polêmico, né, ligado à pedofilia explícita, né, já que é um homem adulto, né, que tem uma paixão obsessiva por uma garota de apenas 12 anos. Então, é uma história bastante polêmica e absurda em certos pontos. E é justamente isso que nos dá a curiosidade de ler e continuar lendo e saber o desfecho dessa história. O livro de Lolita, ele só foi publicado em setembro de 1955 e em 1962 o Vladimir Nabokov conseguiu o contrato com uma empresa, né, de cinema, e aí lançou o primeiro filme de Lolita. Lolita tem algumas plataformas de streaming para quem quiser assistir. E o segundo filme foi lançado em 1997, que inclusive é o meu favorito. Porque eu acho que por causa da época, o filme de 1962 ficou meio assim inocente, eu posso dizer. Eu acho que não retratou muito bem. Já o filme de 1997 eu acho que deixou mais explícito o que é que o livro queria dizer. E uma coisa que eu acho muito interessante também desse livro é que o autor não quis deixar uma moral. O livro não tem uma moral da história. É isso, não é pra ter uma moral. Só pra você ler e ficar impactado com aquilo. Eu espero que você que está assistindo esse vídeo, escutando esse áudio, tenha a mesma curiosidade que eu tive e pesquise sobre Lolita, porque quem sabe assim, além de Lolita, você vai atrás de outros livros e desperte a curiosidade pela leitura, né? A paixão pela leitura. Então, vou fazer aqui uma resenha sobre a obra. Vamos lá.
que em abril de 1947, Vladimir Nabokov enviou uma carta a seu amigo Edmund Wilson que confidenciava: "Estou escrevendo 2 textos agora. Um pequeno romance sobre um homem que gostava de menininhas, e esse romance sobre o homem que gostava de menininhas foi publicado em 1955 sob o título de Lolita, que é considerado uma das obras-primas da literatura do século XX. Teve uma célebre adaptação para o cinema e até hoje é um dos livros mais vendidos do mundo. Entre os impactos da obra, podemos citar a inclusão da palavra Lolita como sinônimo de menina sexualmente precoce no léxico da maioria dos idiomas em que o livro foi publicado, assim como também a palavra ninfeta. Vladimir Nabokov nasceu em São Petersburgo em 1899 e morreu na Suíça em 1997, como já foi dito no podcast. Ele era o filho mais velho de uma família proeminente da aristocracia russa que emigrou para a Inglaterra e posteriormente para a Alemanha depois da Revolução Russa e precisou novamente fugir, desta vez para os Estados Unidos, visando escapar da perseguição do regime nazista. Sergei, irmão de Vladimir, morreu no campo de concentração em 1945. Nabokov se casou com Vera Sloanin, uma russa de origem judaica, em 1923. Com ela teve seu único filho e viveu o resto da vida. Nos Estados Unidos, o autor se estabeleceu como professor universitário de literatura, conquistando uma excelente reputação no meio acadêmico. Nabokov aprendera inglês antes dos 5 anos de idade e dominava o idioma com maestria. Lolita, o livro. Lolita, o primeiro livro escrito em inglês por Nabokov, foi considerado por uma boa parte da crítica como um insulto aos Estados Unidos e sua cultura. A primeira edição do livro, em 1955, foi impressa pela Olympia Press, uma editora parisiense de fama pornográfica que editava livros em inglês depois de ser recusado por 4 grandes editoras dos Estados Unidos. Lolita foi proibido na França e na Inglaterra, e somente 3 anos após sua primeira edição pôde ser publicado nos Estados Unidos. Melhor a resenha de Lolita. No prefácio fictício do livro, John Ray, o editor da obra, explica que o protagonista Humbert morreu na prisão antes de ser julgado por seus crimes e seu advogado, seguindo uma cláusula do testamento, deveria encaminhar o livro para publicação. Ray entende que foi escolhido para editar Lolita por haver recebido um prêmio devido a um livro em que discutia perversões. Ironicamente, ao longo da narrativa, o protagonista Humbert escarnece da psiquiatria, considerando-a limitada devido à sua tendência em apresentar explicações lógicas e simplificadoras. Humbert conta um pouco de sua vida na Europa, os motivos que o levaram aos Estados Unidos e relata o que ele julga ser a causa de sua parafilia. Humbert conheceu Lolita, ou melhor, Dolores, uma menina de 12 anos, quando alugou um quarto na casa da mãe da menina, com quem se casou para ficar mais próximo de Dolores. Mãe de Dolores a envia para um acampamento de férias e, durante a ausência da filha, ela encontra uma espécie de diário do marido, onde ele registra seus desejos em relação à menina. Charlotte o questiona sobre o achado, sai de casa transtornada e morre atropelada. Ao voltar do acampamento, Dolores descobre que a mãe morreu e parte com Humbert em uma viagem passando por diversos estados dos Estados Unidos. Nesse ponto, podemos dizer que a menina se torna uma exilada, alienada da sociedade que lhe é familiar,
em função da morte da mãe. Humbert também é exilado nos Estados Unidos, mas por opção, enquanto Dolores foi forçada a seguir este rumo. Não se trata de uma viagem de lazer, e sim de uma fuga, já que Humbert teme que a sua guarda sobre a menor seja judicialmente contestada. É durante essa viagem que ele e Dolores começam a ter relações sexuais. Depois de algum tempo, Humbert estabelece uma residência fixa e Dolores passa a frequentar o colégio. Um dia, após ter sido hospitalizada, Lolita foge e Humbert fica um longo tempo sem vê-la, até que recebe uma carta sua. Dolores agora está casada, grávida e aparentando muito mais do que seus 17 anos. Humbert lhe ajuda monetariamente em troca de uma informação. Quem a ajudou em sua fuga, ela revela seu nome e era pelo assassinato de Claire Cryett que Humbert se encontrava na prisão quando escreveu Lolita. O erotismo em Lolita. Embora Lolita seja um livro que conta uma história de pedofilia, o que, por si só, basta para chocar o leitor, a natureza erótica do romance não se materializa em descrições de cenas sexuais nem do corpo de Lolita, muito menos das sensações prazerosas sentidas pelo personagem Humbert ao se relacionar com a menina. O erotismo da trama se traduz na linguagem em que o autor constrói ao longo da narrativa, como nesse trecho. Lolita, luz da minha vida, labareda da minha carne, minha alma, minha lama. Lolita, a ponta da língua descendo em 3 saltos pelo céu da boca para tropeçar de leve no terceiro contra os dentes. Lolita. Então, apesar do livro de Lolita ser, assim, um livro bastante sensual e tal, não tem nenhuma cena explícita e o autor, ele só deixa que fique na mente do leitor, né? Ele não relata em nenhum momento alguma cena, algum momento assim, só deixa com que o leitor imagine. A linguagem em Lolita. Isso permite afirmar que um dos principais temas de Lolita, se não o maior, é o poder da linguagem. A ausência de passagens que possam ser consideradas pornográficas é uma das características ressaltadas pelos que defendem ser o livro uma obra de arte, embora a fronteira que separa o erotismo da pornografia seja um tanto imprecisa e nem todos considerem pornografia e arte conceitos antiéticos. O estereótipo de pedófilo em Lolita. Lolita questiona o estereótipo do pedófilo, né? Dentro do estereótipo, a figura do pedófilo, na maioria das vezes, é reduzida a seus impulsos sexuais irrefreáveis, mas na história, como já dissemos, o texto chega a surpreender pela economia com que descreve as sensações físicas de Humbert. Um exemplo disso é a passagem na qual o personagem vai entrar no quarto de hotel e que dormirá pela primeira vez lado a lado com Lolita. O personagem é dominado pela angústia minutos antes de abrir a porta e descreve suas sensações. Corpo tenso à beira do abismo, como aquele alfaiate que há 40 anos, com seu paraquedas de fabricação caseira, pulou do alto da Torre Eiffel. Depois, já na beira da cama e diante de Lolita adormecida, um ataque de azia grande eles dizem por aqui que essas batatas são fritas à francesa. Viria a somar-se a meu desconforto. O fato de ser a menina com quem inicia o jogo de sedução também ajuda a desconstruir esse estereótipo. Embora, sob um outro ponto de vista, essa ideia de que a menina provocou Humbert seja um dos argumentos mais usados pelos pedófilos da vida real, e que nesse ponto a história do livro realmente possa servir, talvez não como incentivo, mas ao menos como justificativa
para a prática desse crime hediondo. O teatro e a prisão como símbolos metafóricos em Lolita. O teatro e a prisão são locais centrais na simbologia da história. O teatro aparece como um símbolo do artifício. Humbert acredita a recém-adquirida habilidade de Lolita em mentir a sua participação na peça do colégio. A mesma peça da escola é usada por Quiet para atrair Lolita. Lolita é atraída pelo teatro devido à influência dele. Isso é particularmente incômodo para Humbert, que jamais foi capaz de despertar o interesse de Lolita pelas artes. Embora Humbert tenha escrito Lolita na cela da prisão, seu confinamento havia começado muito antes do assassinato de Quiet. Nabokov usa o conceito de prisão metaforicamente para simbolizar os próprios segredos internos de Humbert. O protagonista é primeiro aprisionado por seu desejo proibido por meninas e depois pelo amor que ele sente por Lolita. Os principais personagens de Lolita. Lolita, sem dúvidas, traz diferentes personagens marcantes que nos fazem engolir a seco muitas de nossas convicções e refletir sobre a contemporaneidade de maneira mais crítica. Entre eles, Humbert, Lolita, Claire Quiet e Charlotte Hayes. Humbert, o narrador. O narrador usa seu talento com a linguagem para seduzir os leitores, propondo complexos jogos de palavras enquanto descreve seus atos criminosos. Se vê como um intelectual e critica ferozmente a cultura estadunidense, a qual considera vulgar. Seu talento linguístico, somado à sua aparência e suas raízes europeias, o torna um homem capaz de seduzir as mulheres ao seu redor sem dificuldades. Nunca faz julgamentos morais de seus atos e se recusa a aceitar que Lolita não pode corresponder aos seus sentimentos. Lolita, a protagonista. Ela é uma pré-adolescente absolutamente normal, com seus gostos e comportamentos típicos da idade. Após ser vítima de Humbert e Claire, se torna uma mulher cansada e precocemente envelhecida física e emocionalmente, com apenas 17 anos de idade. Claire Quiet, o dramaturgo pedófilo. É dramaturgo e faz filmes de pedofilia. Ao longo de sua história são dadas algumas pistas a seu respeito. Quiet é o duplo que caminha junto de Humbert, a exteriorização do conflito da psique do protagonista. Porque o dramaturgo, no caso o Claire Quiet, no final ele faz a mesma coisa que o Humbert. O Humbert mata ele por ter roubado, a Lolita dele. E o Humbert até diz que ele violou a filha dele e tudo mais. Mas eles são irmãos, no caso assim, pelas coisas ruins que fazem. Os dois são igualmente pedófilos. Charlotte Hayes, a mãe de Lolita. A mãe de Lolita, com quem mantém um relacionamento frio em relação a quem em vários momentos demonstra uma atitude hostil, estereótipo da típica estadunidense de classe média. É religiosa e tem uma mentalidade absolutamente pautada no senso comum. Vê em Humbert a personificação da sofisticação artística e cultural da Europa. Assim, o Humbert, ele só casou com a mãe da Lolita porque ele viu uma oportunidade, Porque ele nunca gostou, ele nunca, na verdade, se interessou por mulheres, assim, na idade que ele deveria, Que seria a mãe de Lolita. Ele nunca se interessou por mulheres dessa idade. E
A Charlotte, no caso, ela o pressionou. Ela escreveu uma carta para ele, né? Deixou uma carta dizendo que se ele quisesse casar com ela, que ele ficasse lá, e que se ele não quisesse, que ele pegasse as coisas e fosse embora antes dela chegar. Então ele viu nisso uma oportunidade de ficar sempre perto da garota. Por isso ele aceitou casar com ela, mas ele estava sempre colocando-a para dormir, dando pílulas para ela. Ele ia no médico comprar remédio para ela dormir. E também porque ele tinha a ideia de posteriormente usar esses remédios com Lolita, né? Para ele fazer o que quisesse com ela enquanto ela dormia. Então, ele só se casou com a Charlotte por insistência dela. Só que, assim, ele estava até sendo um bom marido, entre aspas, né? Porque ele estava fazendo tudo o que ela queria. Menos as partes, assim, de dormir com ela e tudo mais, porque ele dava remédios para ela dormir. Só que ela ficava curiosa sobre o que ele tanto guardava no escritório, o que ele tanto escrevia. E quando ela foi procurar, descobriu que ele escrevia coisas horríveis sobre ela. E ele escrevia sobre os desejos que tinha pela filha dela e tudo mais. Enfim, ela descobriu todo o planejamento dele, né? O que ele tinha em mente. Os motivos dele ter casado com ela. E aí ela saiu correndo, né? Ia pegar a filha dela e ia embora para ele nunca mais ver. Mas infelizmente, né, aconteceu dela ser atropelada. E aí foi uma grande vantagem pro Humbert, né? Ele só pegou a Lolita no acampamento e foi embora. E assim, essa é uma história que, apesar de ser dito que é uma história de romance, esse romance só existe na cabeça do Humbert, porque em nenhum momento da história a Lolita se mostra apaixonada por ele. Ela se vê forçada a ir morar com ele, né? Porque ela só tinha a mãe faleceu, então meio que só sobrou ele. Por isso ele pegou ela e levou pra longe, levou para os Estados Unidos e ficou viajando por vários lugares. E não deixava a Lolita sair, não deixava a Lolita fazer nada. Controlar. Inclusive, tem partes que mostram que a Lolita realmente não gostava dele. Ela até juntava dinheiro para poder fugir dele. Ela fica sempre pedindo moedas para ele. E aí ele descobre que ela tá juntando. E ela tava juntando para fugir dele. E ela tenta até que ela consegue. Só que para o azar dela, ela foge com outro pedófilo, que é o dramaturgo do Claire Quiet. Ele tinha visto Lolita no hotel assim que ela viajou com Humbert. E aí ele começou a ficar atrás dela. E ele aproveitou a oportunidade, né, que ela ficou doente. Foi pro hospital. Quando ela ficou internada, ele foi lá, buscou ela e fugiu com ela. E o Humbert passou anos procurando ela, sem fazer ideia de quem era a pessoa com quem ela tinha fugido. Ele só descobriu mesmo porque ela mandou a carta para ele pedindo dinheiro. E aí ele foi atrás dela. E quando chegou lá, ela já estava grávida, estava morando com outro homem, que obviamente não era o Claire Quiet. E aí ele até implorou para ela voltar com ele, mas ela não quis, porque obviamente ela nunca gostou dele. Ela esteve com ele forçada, porque ela não tinha opção, ela só era uma criança. E aí ela, achando essa oportunidade de fugir, obviamente ela nunca ia voltar pra ele, né? Ele pediu pra que ela voltasse, ela disse que não. E então ele foi lá acertar as contas com o Claire Quiet. E aí
ele chegou lá na casa do Clark Kent e é até uma cena assim cômica, né? O Clark Kent correndo pela casa e ele mandando o Quiet se concentrar porque ele ia morrer. E ele mata o Clark Kent, depois tenta fugir, mas ele é pego pela polícia e vai preso. E assim, o lance interessante deste livro é que o Humbert, ele escreveu esse livro na prisão, né, como já foi dito, e ele tá lá no julgamento, e no caso, ele escreve pro júri. O leitor é o júri, no caso, ele sempre escreve querido júri e continua o livro. Então, o leitor é o júri e ele quer te convencer da inocência dele. Por isso que as partes que diz que a Lolita era sedutora, que não é confiável, ele não é confiável. Ele faz isso justamente para quem está lendo acreditar na inocência dele. Concluo aqui esse projeto, né? Eu espero que tenha despertado a sua curiosidade em buscar sobre o livro, que é realmente um livro bastante interessante e é uma leitura atraente, foi muito bem escrito, muito bem planejado. E assim eu fico por aqui. Até a próxima.